Oi, esse é o trabalho sobre a Guerra do Vietnã, um dos conflitos que ocorreu durante a Guerra Fria. Nosso grupo é integrado por Bianca, Giovana, Juliana e Yasmin Arcanjo, e nós vamos começar o trabalho falando sobre os antecedentes da guerra. Bom, eu vou falar um pouco sobre os antecedentes. O principal objetivo do Vietnã era garantir a expulsão dos japoneses da região. E para isso, ele utilizou o apoio dos Estados Unidos e da China. Os Estados Unidos passam a apoiar o Vietnã porque agora a preocupação era conter o avanço ideológico chinês na região. E como a área de atuação dos Vietnã era o norte do país, e com a vitória na guerra, os comunistas vietnamitas apossaram-se desse território, e a parte do sul do país continuou a ser dominada pelos franceses. Contudo, as tensões entre o norte e o sul começaram a surgir principalmente pelo fato de que os franceses tinham interesse em retomar sua antiga colônia por completo. Esse objetivo levou a França a atacar o Vietnã do Norte em 1946, que foi um conflito que ficou conhecido como Incidente de Haiphong, que marcou o início da guerra entre vietnamitas e franceses. Já a partir de 1949, após a Revolução Chinesa, os vietnamitas passaram a receber apoio efetivo da China, e agora como uma nação comunista, e da União Soviética. A França passa a ter apoio dos Estados Unidos, que agora passa a se preocupar com o avanço comunista pela China. Estima-se que 2.000 franceses morreram na guerra, e o cessar-fogo aconteceu durante a Conferência de Genebra, em 1954, onde, além de marcar o fim do domínio colonial francês, definiu-se a independência em Laos e Camboja. A partir da Convenção de Genebra, que foi em 1954, o país dividiu-se em duas entidades distintas: o Vietnã do Norte, apoiado e financiado pela União Soviética, e o Vietnã do Sul, apoiado pelos Estados Unidos. Em 1955, o Vietnã do Sul recusa-se a participar das eleições, afirmando que o Vietnã do Norte não teria condições necessárias para realizar um processo eleitoral livre. O governo do Vietnã do Norte, entre 54 e 59, passa a realizar ataques ao Vietnã do Sul por meio de guerrilheiros infiltrados, dando início à Guerra Civil. A Guerra do Vietnã foi motivada por questões ideológicas entre dois governos e contou com a participação direta dos Estados Unidos. Esse conflito contou com a intensa participação do exército americano de 19. Com uma forte motivação ideológica, a guerra representou o enfrentamento militar entre o capitalismo e o socialismo. Igualmente, se propagou por boa parte do Sudeste Asiático entre 1955 e 1975. Os envolvidos nessa guerra era o Vietnã do Norte, que era socialista e teve muito apoio da União Soviética e da China, e também o Vietnã do Sul, que eles tinham um grande apoio dos Estados Unidos. Agora, nós vamos falar um pouco sobre os períodos da guerra. A guerra teve seu início teórico em 1945, quando a França fez seu primeiro ataque no Vietnã. Mas, em 1955, foi quando a guerra começou oficialmente, que começou a ter os ataques declarados, dando início à guerra oficial. E a guerra só teve o seu fim com acordos assinados e todas as propostas já de paz, só apenas em 1975, por conta da pressão que os Estados Unidos sofreu da população para que houvesse o fim da guerra e a diminuição das mortes. O processo da Guerra do Vietnã aconteceu quando eles se tornaram um país independente. Eles se dividiram em duas partes: o Vietnã do Norte, que era socialista, e o Vietnã do Sul, que era capitalista. Logo depois da divisão do país, o Vietnã do Sul estava sofrendo um golpe militar. Inclusive, foi um golpe apoiado pelos Estados Unidos, mesmo que eles fossem aliados, porque os Estados Unidos acreditavam que com uma ditadura eles teriam menos influência do comunismo e então não se tornariam um país comunista. De qualquer forma, os Estados Unidos não estava tão envolvido na guerra no início. O máximo que ele estava fazendo era enviar
era enviar armas e conselheiros militares, mas nada muito além disso, nada como um confronto direto. Porém, nesse contexto, surgiram membros de uma guerrilha que eles eram conhecidos como Vietcongs. Não foi o nome dado por eles, foi o nome dado por opositores, mas foi assim que eles acabaram conhecidos. Porém, eles eram a Frente Nacional de Libertação, que tinha o objetivo de combater as ideias do Vietnã do Sul e combater os Estados Unidos também, os americanos. E foi isso que aconteceu, na verdade, eles realmente estavam vencendo e combatendo essas tropas. Então, em 1964, quando o John Kennedy morre, o Lyndon Johnson acaba assumindo os Estados Unidos e enviando várias tropas pro Vietnã, porque ele achava que sozinhos os vietnamitas do Sul não seriam capazes de combater os Vietcongs. Ele não estava errado, na verdade, porque mesmo depois que os americanos começaram a enviar tropas, mesmo assim eles ainda não estavam conseguindo lidar com os Vietcongs. Isso se dava pelo fato de que eles tinham mais conhecimento da área, eram acostumados com o clima e tinham apoio popular. Foi aí que surgiu a brilhante ideia dos Estados Unidos de sujar a imagem dos comunistas e dos Vietcongs com a ideia de começar a atacar vilas. Ele atacou vilas com bombas e armas químicas, as mais conhecidas, inclusive, que foram a bomba Napalm e a arma química, que era o agente laranja. De qualquer forma, isso não ajudou os Estados Unidos. Ele não conseguiu alcançar o objetivo dele e ficou apenas mais manchada a sua imagem. Foi aí que eles começaram a perder gravemente a sua força nessa guerra. A Guerra do Vietnã foi dividida em 3 fases. A primeira são as causas da guerra, a segunda, a entrada dos Estados Unidos e as dificuldades, e a terceira, que é o fim da guerra. As causas da Guerra do Vietnã são que Ho Chi Minh acreditava que o Vietnã seria unificado sob a orientação dos socialistas. Após suspenderem a realização do plebiscito, os norte-americanos passaram a apoiar o regime de Ngo Dinh Diem no Vietnã do Sul. O presidente Dwight Eisenhower, ainda embalado pela doutrina Truman, estava decidido tanto quanto seu antecessor a frear o avanço socialista, especialmente na Ásia, onde a influência soviética e chinesa era clara. O governo do Sul cancelou as eleições em aldeias e retomou terras que haviam sido alocadas a camponeses nos projetos de reforma agrária e durante os confrontos com os franceses. Ao mesmo tempo que o Norte consolidava o governo comunista com o apoio soviético, a violência do regime de Ngo Dinh Diem gerou reações de nacionalistas e comunistas no próprio Sul, que culminariam na formação, em 1960, de uma guerrilha revolucionária chamada Frente Nacional de Libertação, FNL. Os famosos vietconguenses, que recebiam apoio do norte de países como China e União Soviética, usando táticas de guerrilha rural vietconguense, iniciaram as campanhas no sul, com o objetivo de reunificar o país, o que atendia aos ensejos do norte e principalmente dos soviéticos. A entrada dos Estados Unidos na guerra e as dificuldades enfrentadas. O conflito ganhou vulto em 61. Norte-americanos, liderados pelo presidente John Kennedy, decidiram por uma intervenção militar na região com o envio de tropas e apoio de Ngo Dinh Diem. Diem foi assassinado em 64, vítima de um golpe. O governo de Saigon, no sul, foi assumido por uma junta militar. Os Estados Unidos, em lugar de suspender ou reformular o plano de intervenção armada, aceleraram o envio de soldados ao Vietnã, a exemplo do erro cometido cerca de uma década antes, na Coreia. Norte-americanos confiavam que sua tecnologia bélica e preparo do contingente militar lhes permitiria uma rápida vitória na Ásia. No entanto, as densas florestas e estruturas baseadas em aldeia forneciam à guerrilha o terreno perfeito para ações furtivas, ataques surpresas, atentados e reposicionamentos frequentes. Ataques norte-americanos mais pesados eram impossíveis sem causar um número enorme de baixas civis, e no avanço por terra, os soldados americanos levavam nítida desvantagem por conta do desconhecimento do terreno. Os vietconguenses construíram um complexo de sistema de túneis que lhes possibilitavam transportar armamentos, socorrer feridos, estocar munições e enviar tropas para locais de combate. A pressão sobre os Estados Unidos, que contavam com uma guerra rápida, atingia o próprio território norte-americano agora. Protestos e ações de grupos de apoio se manifestavam contra o envio de tropas e muitos políticos e congressistas começavam a criar dificuldades. Ações desesperadas como bombardeamentos com armas químicas, como o agente laranja, bombas que destruíam as folhas das plantas, auxiliados na localização dos vietconguenses, e bombas incendiárias de Nepal.
elevaram o massacre a populações civis, colocando a ação americana ainda mais sob a mira da opinião pública internacional. Avião estadunidense despejando o agente laranja em área de floresta durante a Guerra do Vietnã. Os vizinhos Laos e Camboja, acusados de abrigar refugiados e soldados vietconguenses, foram igualmente bombardeados, o que expandiu a área de conflito e gerou ainda mais crítica às ações norte-americanas. Em 69, as tropas alinhadas ao Vietnã do Sul já contavam com um efetivo de mais de 500 mil soldados norte-americanos. A despeito da superioridade bélica e tecnológica, vitórias decisivas não ocorriam sobre a guerrilha e a guerra não dava sinais de término, para nenhuma das partes. O apoio soviético em termos logísticos e no fornecimento de armas e munições também dava fôlego à guerrilha. A imprensa mundial, mesmo nos Estados Unidos, já não tinha como apoiar as ações americanas. Imagens e vídeos de vietconguenses executados, crianças fugindo de bombas de napalm e soldados estadunidenses sob efeito de drogas como heroína tornavam-se comuns nas páginas de jornais e revistas. De volta aos Estados Unidos, agora famílias inteiras, grupos organizados e lideranças se uniam aos protestos contra a guerra. O movimento hippie e a contracultura havia escolhido um ponto de ataque, a Guerra do Vietnã. Sob um ponto de vista técnico, a imprensa mundial questionava a legitimidade das ações norte-americanas. Em tese, os Estados Unidos jamais haviam declarado guerra ao Vietnã, e a partir de 69, sob pressão, Washington decidiu pelo repatriamento dos soldados em missão no Vietnã. Os termos de um cessar-fogo já foram negociados em Paris. Mas mesmo assim, americanos chegaram a invadir o Camboja em 70 e Laos em 71, criando ainda mais instabilidade internacional. O fim da guerra, em 73, foi assinado o Acordo de Paris, que estabelecia a retirada das tropas norte-americanas do Vietnã, sem o apoio dos Estados Unidos. A Força do Sul não puderam manter a oposição aos vietconguenses e ao norte, sendo derrotados pelos socialistas. Em 75, Saigon, capital ao sul, foi invadida e rebatizada como Ho Chi Minh. Eleições gerais foram convocadas em 76 e o país foi reunificado como nome de República Socialista do Vietnã, com capital em Hanoi. Agora eu vou falar sobre o contexto atual das relações entre Estados Unidos e Vietnã. Vou dar uma contextualizada rápida, só para dar uma recapitulada do período em que a gente está citando. A Guerra do Vietnã foi o episódio mais emblemático da Guerra Fria, o período onde o planeta ficou dividido entre capitalismo e socialismo. Quando o Vietnã venceu a guerra contra os Estados Unidos, ele foi unificado sob a bandeira do socialismo. Mas mesmo com a vitória da potência militar, a guerra deixou o país muito devastado e isolado do Sudeste Asiático, por conta das armas químicas que foram utilizadas e todos os terrores que os Estados Unidos fez com aquela população. E a partir de 86, o Partido Comunista começou a ter uma política mais liberal, que acabou introduzindo gradativamente alguns elementos do capitalismo, com a abertura de empresas estrangeiras e de propriedade privada, para tentar tornar o país mais popular com suas relações internacionais e afins. E as relações com os Estados Unidos começaram a melhorar em 94, quando os norte-americanos suspenderam o embargo comercial com o Vietnã. Mas foi só em 2001 que os dois países assinaram um acordo comercial que acabou estreitando os laços entre os dois países. Com a suspensão do embargo à venda de armas ao país, em 2016, os dois antigos rivais aprofundaram uma aliança contra o rival em comum, a China, e suas pretensões expansionistas no Sudeste Asiático, em especial o Mar do Sul e a China. Então, agora os dois países, eles meio que lutam em conjunto contra um interesse em comum, que é suspender o expansionismo da China e todas as suas questões ideológicas e tal. A Guerra do Vietnã foi um conflito marcante do século XX entre Vietnã do Norte, Vietnã do Sul e os vietconguenses, resistência socialista do Sul. Teve influência direta de países comunistas como China e União Soviética e dos Estados Unidos da América, cuja interferência até hoje ressoa negativamente no imaginário bélico da superpotência.
Até os dias de hoje, o território vietnamita reunificado sofre com as sequelas ambientais provocadas pelos bombardeamentos químicos feitos pelos Estados Unidos. Agora nós vamos falar sobre a Kim Phuc, que foi a garota considerada símbolo da Guerra do Vietnã, e ela foi fotografada fugindo de sua aldeia, na foto que é super famosa até os dias de hoje, e a imagem é lembrada como o momento mais difícil da Guerra do Vietnã, que mostra como a guerra pode ser difícil para as crianças e para a população em geral, e todo o terror que ela pode causar. A Kim Phuc, ela fugiu da sua aldeia, que estava sendo bombardeada, e suas roupas pegaram fogo no meio da sua tentativa de fuga, e os pais dela morreram durante o processo, ficaram presos dentro da casa durante o incêndio, e ela acabou conseguindo fugir, a única que conseguiu fugir da sua família, tirando seus tios e seus primos. E ela teve que ficar 14 meses no hospital, tentando melhorar as suas queimaduras. E até os dias de hoje, ela estava fazendo tratamentos para tentar curar as queimaduras. Seu último tratamento foi aos 50 anos. E hoje em dia ela é embaixadora e fica tentando atualizar sobre as pessoas sobre o terror que a guerra pode causar. E até chegou a escrever um livro sobre esse assunto, que ficou muito famoso porque é extremamente tocante e conta a sua história. Coloquei no slide um trecho do livro que ela conta um pouco das lembranças que ela tem daquele dia em que ela foi fotografada. O desfecho dessa história foi que os Estados Unidos perdeu o apoio popular que ele tinha, o pouco apoio popular que ele tinha, porque já não tinha muito, né, durante a guerra, perdeu mais ainda, principalmente pelo fato das mortes que foram causadas, inúmeras mortes, aproximadamente, acho que 58 mil americanos, isso sem contar quantos vietnamitas foram mortos, muito mais do que os americanos. Ele acabou envolvendo muita gente. Então, em 1973, os Estados Unidos deixam a guerra. Depois de alguns processos, o Vietnã se unifica em 1976 e se torna finalmente um país comunista. Devido a 1000 anos de domínio chinês, a cultura vietnamita é influenciada pela cultura chinesa em termos de política, governo e ética social. Na era socialista, a vida cultural do Vietnã foi profundamente influenciada pela mídia controlada pelo governo e pelas influências culturais de programas socialistas. Por muitas décadas, as influências culturais estrangeiras foram rejeitadas e a ênfase foi colocada em apreciar, compartilhar a cultura de nações comunistas como a União Soviética, China e Cuba. No casamento, era esperado que os homens e mulheres se casassem em idades jovens. Os casamentos eram normalmente arranjados pelos pais e pelas famílias, com as crianças sendo limitadas a dizer sobre o assunto. No Vietnã moderno, isso mudou, com as pessoas escolhendo livremente seus próprios cônjuges. Eu queria falar também um pouco sobre essa frase do Alexandre Brandão: a Guerra Fria nunca acabou, ela apenas se camuflou. Que ela diz bastante sobre as verdadeiras intenções dos Estados Unidos com a Guerra Fria, que a intenção era um confronto direto entre o capitalismo com o socialismo e o comunismo e essas contra-ideologias. E a Guerra Fria nunca acabou, esse conflito nunca acabou, essa disputa ideológica. Ela apenas se camuflou em pequenas atitudes e não um conflito de verdade, não uma competição explícita. Agora são apenas pequenas questões do dia a dia, coisas e decisões políticas que acabam confrontando todas as pessoas que simpatizam com essas ideias, e ela é bem mais discreta agora do que era antigamente. Antes era bem mais explícita na época em que ocorreu a Guerra Fria, como a gente pôde ver durante o decorrer do trabalho, que várias pessoas realmente morreram por conta dessa disputa ideológica, e morrer de acordo com a ideologia que o seu país segue é uma monstruosidade gigantesca. A gente pode ver imagens de pessoas sofrendo todas essas consequências, pessoas inocentes que sofreram consequências absurdas
e com certeza desproporcionais com a quantidade de influência que esses países têm sobre as outras pessoas, chegaram a níveis exorbitantes de tragédia e caos. E esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante durante o vídeo. E muito obrigada por chegarem até o final.